Capítulo 12. Noções de cálculo. Na vida prática, somos chamados muitas vezes para tomar decisões sobre resultados de pesquisas, baseados em informações de amostras. Essas decisões são chamadas decisões estatísticas. Podemos decidir se um determinado processo educacional é melhor que outro, se um tipo de soro é mais eficaz que o outro na cura de uma doença e etc. Estas decisões jamais poderão ser tomadas acertadamente sem o conhecimento prévio dos elementos de cálculo indispensáveis ao seu processamento. Nesta unidade, podemos procurar dar algumas noções de cálculo a fim de iniciar o leitor na questão, abrindo horizontes para compreensão sobre decisões estatísticas, assunto da próxima unidade. Para os objetivos deste trabalho, achamos conveniente abordar as noções de função, logaritmo, derivada e integral, como os elementos fundamentais à decisão científica acerca da hipótese. Função. Diz que uma grandeza y é função de outra x quando estão interrelacionadas, isto é, quando o valor y é determinado pelo valor x. A distância percorrida por um móvel, por exemplo, é função do tempo para percorrê-la. A área de um círculo é função do raio e assim por diante. Para exprimir que y é função de x, adota-se a notação y igual a f parênteses x. A letra F é apenas um símbolo que serve para categorizar a natureza da relação entre x e y. Diz que x é variável independente e y a variável dependente. O símbolo de função é uma representação teórica de equações álgebricas, trigonométricas, logaritmas e etc., seja a equação álgebra y maiúsculo igual a 2x, parênteses 1. Neste caso, dizemos que y maiúsculo é função de x, isto é, y maiúsculo igual a f, parênteses x, sendo x a variável independente e y a variável dependente. Logo, para cada valor dependente para y, como podemos ver na tabela 51, ver página 254. A representação gráfica da equação 1 é feita através de coordenadas, como na figura 43. Ver figura 54, página 254. Vejamos agora os valores da função definida pela equação 2, a seguir a sua representação gráfica. Y igual a 2x mais 3, parênteses 2. Dando a x valores arbitrários, teremos como valores para y os relacionados na tabela 52. Ver tabela 52, página 255. A representação gráfica desta equação é definida como está indicada na figura 55. Ver figura 55, página 255. Como observamos, as equações 1 e 2 geometricamente são linhas retas, isto é, geral para qualquer função deste tipo, razão porque são chamadas funções lineares e cuja representação geral é dada pela equação y igual bx mais a 3, em que b é igual à inclinação da reta, a igual à origem da reta. Seja agora a relação representada pela equação do segundo grau abaixo, y igual a 10x menos x ao quadrado. De que forma será sua representação gráfica? Como uma equação do segundo grau, sua representação geométrica não será mais do que uma simples linha reta, mas uma parábola, como podemos ver na figura 56, derivada dos dados da tabela 53. Atribuindo-se arbitrariamente valores a x e calculando os valores de y correspondentes, temos tabela 53, ver página 256. Esta parábola é semelhante aos polígonos de frequência de uma distribuição de dados de uma investigação empírica, seja a distribuição de frequência da tabela 54, distribuição de frequência das notas finais de 154 estudantes, ver página 257.
Poderíamos pensar em substituir os valores da distribuição de frequência, obtida empiricamente pelos valores da tabela 53, relativa à equação 4, isto é, y igual 10x menos x ao quadrado. Não obstante, as distribuições de frequência assemelham-se mais com outra função teórica, conhecida como curva normal ou de probabilidade ou curva de Gauss, por estas substituídas. Só através dela é possível uma série de cálculos indispensáveis às decisões científicas em termos de pressuposições que se deseja testar, assunto que trataremos no capítulo 13. Logaritmo. As noções aqui desenvolvidas são indispensáveis à compreensão da teoria da decisão estatística, baseada na função normal de probabilidade, isto porque ela é uma função exponencial, portanto, diretamente ligada à noção de logaritmo. Imaginemos A como um número absoluto diferente de 0 e 1, n, um número real positivo. Demonstra-se que existe um número real x de tal modo que n igual a x ao quadrado. O expoente x desta potência é chamada logaritmo de n na base a. Consequentemente, o logaritmo é um expoente de uma potência, sejam as igualdades 16 igual a 4 ao quadrado, 16 igual 2 à quarta potência, cujos logaritmos desejamos determinar. Temos log à quarta potência, 16 igual 2. Log à segunda potência, 16 igual 4. Sistemas de logaritmo. O conjunto de logaritmos de todos os números reais positivos numa base A é chamado sistema de logaritmo de base A. Usam-se comumente dois sistemas, o decimal e o neperiano ou natural. Sistema de logaritmo decimal é o conjunto de logaritmos de todos os números reais positivos de base 10. Todo número positivo n pode ser expresso por uma potência de 10, isto é, n igual 10 potência de x. Nesta expressão, chama-se x logaritmo de n na base 10 ou logaritmo de n e escreve-se x igual log n. Ver página 259. Devemos observar que nem todos os números são potências exatas de 10. Neste caso, existem tábuas que dão diretamente os logaritmos desses números. Observa-se ainda que quando n fica compreendido entre 1 e 10, o logaritmo de n tem valor entre 0 e 1. Vejamos como determinar o logaritmo de n igual 2,36. Para isto, na tabela 55, temos o resumo de uma tábua de logaritmo, retirado de Spiegel, 68, página 565. Se na coluna à esquerda, encabeçada por N, os dois primeiros algoritmos 2 e 3, desloca-se para a direita até a coluna encabeçada por 6, encontra-se aí o valor 3.729. O logaritmo procurado é, então, log 2,36 igual 0,3.729, significa que 2,36 é igual a 10 potência 0,3.729. Ver tabela 55, página 259. Para facilitar os cálculos, demonstra-se que os logaritmos de todos os números positivos podem ser determinados a partir dos logaritmos dos números superiores e inferiores a 2,36. Tomemos dois casos. Primeiro caso, multiplica-se sucessivamente a igualdade por 10. Temos. Ver página 260. Segundo caso, dividindo-se sucessivamente a igualdade por 10, temos. Ver página 260. Costuma-se escrever 0,3.729 menos 1 e 0,3.729 menos 2, sob a forma 1
vírgula 3.729 e 2,3.729. Com esta anotação, teremos ver página 260. A parte decimal 0,3729 de todos esses logaritmos é chamada de mantisa. A parte inteira, 1 e 2, é chamada de característica. Além das noções até aqui expostas, consideramos indispensáveis para o cálculo de logaritmos as seguintes regras. Primeira, a característica de um número maior que 1 é positiva e igual ao número de algarismos antes da vírgula, menos 1. Exemplo, os números 2360 e 236 têm características 3 e 2 e logaritmos 3,3729 e 2,3729. Segunda, a característica de um número menor que 1 é negativa e igual ao número de zero depois da vírgula, mais 1. Exemplo, os números 0,236 e 0,0236 têm características menos 1 e menos 2 e logaritmos 1,3729 e 2,3729. Terceira, multiplicando-se ou dividindo-se um número por uma potência de 10, sua mantisa não se altera, sua característica aumenta de 1 por cada unidade da potência, seja o número 236 de mantisa ou 0,3729, característica igual a 2. Multiplicando por 10 ao quadrado, teremos 23600. Sua mantisa continua 0,3729 e sua característica passará a ser 4. Antilogaritmos, levando em consideração a forma exponencial do logaritmo de um número, isto é, n igual a 10 à potência, um número n é chamado antilogaritmo de x. No caso de 2,36 igual 10 à potência de 0,3729. 2,36 é o antilogaritmo de 0,3729 ou, abreviadamente, antilog. 0,3720 igual 2,36. Consequentemente, o antilog 1,3729 é igual a 2,36. O antilog 1,3729 é igual a 0,236. O antilogaritmo de qualquer logaritmo pode ser encontrado consultando-se as tabelas existentes, seja procurar os antilogs dos valores 3,3502 e 2,3502. Na tabela 55, procuram-se as mantisas desses logaritmos. Elas aparecem na linha correspondente a n igual a 22 e na coluna encabeçada por 4. Então, os algoritmos dos antilogaritmos procurados são 2, 2 e 4. Como as características dos logaritmos considerados são 3 e 2, temos propriedades básicas. O emprego do logaritmo torna os cálculos matemáticos muito menos exaustivos. De outra forma, seriam muito complexos. Para isso, utilizam-se as seguintes propriedades. Letra A, log m vezes n igual log m mais log n. Letra B, log m barra n igual log m menos log n. Letra C, log m potência igual x log m. Letra D, log raiz quadrada m igual log m sobre x. Com estas propriedades, a multiplicação se reduz à soma, a divisão é reduzida a uma subtração, a potenciação a uma multiplicação, a radiciação a uma divisão. Permitem reduzir a expressão mais simples, problemas que, com as operações normais, seriam muito difíceis. Apliquemos os teoremas considerados à expressão abaixo. Ver página 261. Aplicando a um caso numérico e para isto utilizando a tabela 55, teremos ver página 262.
Este resultado significa que n igual 10 a potência de 3,7180. Para encontrar o valor de n, é bastante procurar numa tabela de logaritmo o valor de antilog 7,7180. Sistema neperiano. Teoricamente, podemos utilizar qualquer número diferente de 0 e 1 para a base de um sistema de logaritmo. No entanto, na prática, só se utilizam dois números, 10 e 2,7182. O número 10 dá origem, como foi visto, ao sistema de logaritmos decimais, útil para cálculos e largamento empregado em trigonometria. O número 2,7182 dá origem ao sistema de logaritmo neperiano ou natural. É indicado pela letra E. O seu valor é determinado pela soma da série. Ver série 262. Deste modo, quando utilizamos o número E igual 2,7182818 para a base de um sistema de logaritmos, dizemos tratar-se de logaritmo neperiano. A sua representação é feita pelo símbolo in. Assim, n é igual E à potência onde x igual in n. Algumas funções envolvendo logaritmos neperiano são muito importantes para a compreensão da teoria da decisão estatística, como é o caso da equação a seguir, semelhante à da curva de Gauss. Veja o capítulo 13, páginas 194 a 301. Ver tabela 56, valores aproximados de y. Página 263. Ver figura 58. Página 263. A curva da figura 58 é simétrica em relação a 0y e está sempre acima de 0x para x igual 0,y igual a 1 maior valor. Esta curva é assintótica e, por isto, muito semelhante à curva normal de probabilidade. Derivada. Sem conhecimento básico de derivada, não podemos entender bem os cálculos de probabilidade numa função normal de distribuição. Estes cálculos são pré-requisitos para a compreensão da teoria da decisão, instrumento indispensável no teste de hipótese, com base nos dados empíricos da observação. Limites. Antes de abordarmos o conceito de derivada e o problema de derivação, é necessário considerarmos a noção de limites. A área de um círculo, por exemplo, é o limite da área de um polígono regular inscrito quando o número de seus lados tende para o infinito e a diferença entre as áreas do polígono e do círculo tende para zero. Vejamos um caso prático com relação às variáveis de espaço, tempo e velocidade. Temos a considerar velocidade média. Se um corpo percorre uma certa distância s em um certo tempo t, a sua velocidade média v é o quociente entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo. V é igual a s sobre t. Vejamos a figura 59, onde o corpo se desloca de A a P1, distante de 100 km. Se o móvel gasta 5 horas no percurso, ele andou numa velocidade média de 20 km, isto é, V igual S sobre T igual 100 km sobre 5 horas igual 20 km. Isto não significa que o móvel percorre exatamente 20 km em cada hora. 10 km em meia hora, 5 km em 15 minutos. É provável que isto nunca tenha acontecido com tanta regularidade. Ora, 20 km por hora dá a ideia apenas de velocidade média. Por ela, não sabemos qual a velocidade de um corpo em um dado momento, isto é, sua velocidade instantânea. Velocidade instantânea. A velocidade instantânea, isto é, a velocidade de um corpo de um ponto fixo P de uma trajetória, é o limite para qual tende a velocidade média calculada para um percurso, começando no ponto P quando esse percurso se torna cada vez menor. Suponhamos, pela figura 59, o P2, perto do ponto P1, deseja-se
Determinar a velocidade no instante em que um móvel passe pelo ponto P1. Pela tabela 57, vemos que, à medida que o percurso diminui, a velocidade média desse percurso tende a ser limite de velocidade no ponto P1. Neste caso, consideremos T1 igual 2 segundos igual tempo gasto para o corpo chegar a P1. T2 igual tempo para o corpo chegar a P2. S1 igual 19,6 metros igual distância de 0 a P1. S2 igual a distância de 0 a P2. S2 menos S1 igual distância de P1 e P2. T2 menos T1 igual tempo gasto entre P1 e P2. V igual S2 menos S1 sobre T2 menos T1 igual velocidade média no percurso P1 menos P2, tornando-se diversos valores para o tempo T2, cada vez menor e mais próximo de T1 igual a 2. Calculemos as respectivas velocidades médias. A tabela 57 é o resultado deste processo, ficando evidente que a velocidade média tende para o limite 19,6. Deste modo, no instante de 2 segundos, o corpo passa por P1 com velocidade instantânea de 19,6 metros por segundo. Consequentemente, conclui-se que V igual ln ΔS sobre ΔT, em que V igual velocidade instantânea, ΔS igual intervalo da distância, ΔT intervalo do tempo, ln ΔS sobre ΔT igual limite quando ΔS e ΔT tendem para zero. Ver tabela 57, página 265. Do exposto, podemos concluir que a velocidade instantânea no ponto P1 e no momento T1 igual 2 é igual a V igual ln ΔS sobre ΔT igual 0,001960049 sobre 0,001 igual 19,60049, mais ou menos 19,6. Da física, temos que a distância percorrida por um corpo que cai livremente é dada por S igual 4,9 t ao quadrado. Desta equação, podemos determinar uma fórmula álgebrica para cálculo da velocidade instantânea de um corpo. Para isso, consideramos as notações. Ver página 266. Ora, S2 menos S1 igual 4,9, parênteses T1 mais H ao quadrado menos 4,9 T ao quadrado 1 igual 9,8 T1H mais 4,9H ao quadrado, que é a expressão geral da distância entre P1 e P2 da figura 59, como a velocidade média do corpo entre P1 e P2 é o quociente entre esta distância, é o tempo para vencê-la. Resultado: Vm igual 9,8 T1H mais 4,9H ao quadrado igual 9,8 T1 mais 4,9H. Se H tende para o zero, a velocidade média tende para o seu valor limite, 9,8 T1, que é a velocidade instantânea procurada. Infere-se daí que sua fórmula é V igual 9,8 T. Questão 41. Calcular a velocidade de um corpo que cai livremente no fim do quarto segundo, sabendo-se que a distância percorrida é dada por S igual 4,9 T2. Aplicando-se a fórmula, vem V igual 9,8 T. V igual 9,8 vezes 4 igual 39,2 ms. Questão 42. A distância de um ponto fixo a um corpo que cai livremente é dada pela equação S igual 50 mais 4,9 T2. Determinar a velocidade instantânea no fim do terceiro segundo, aplicando a fórmula, resulta em V igual 9,8 T igual 9,8 vezes 3 igual 29,4.
MS. Derivação. Voltemos à noção de função. Como vimos antes, para exprimir que y é função de x, adota-se a notação y igual a f, parênteses x. Nesse caso, uma variação em x causa uma variação em y. Chama-se de acréscimo de x a qualquer de sua variação, positiva ou negativa, indicada pelo símbolo ΔX. Indicadamente, indicamos por ΔY qualquer acréscimo de y. Tomemos, por exemplo, a equação y igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, quando x igual a 2,y igual a 12, e quando x igual a 2,1, y igual a 12,71. Neste caso, temos acréscimo de x igual ΔX igual a 0,70, acréscimo de y igual ΔY igual a 0,71. Nestas condições, o acréscimo é sempre segundo o valor da grandeza considerada, menos o primeiro. Assim temos ΔX igual a x2 menos x1, ΔY igual a y2 menos y1. Determinando os acréscimos dos valores de x e y de uma função, o próximo passo da derivação é compará-los, dividindo o acréscimo de y pelo x. Na tabela 57, foi isto que fizemos. Dividimos o acréscimo da distância percorrida pelo acréscimo do tempo. Como resultado dessa comparação, obtivemos a velocidade média instantânea, limite da velocidade média. De um modo geral, teremos o seguinte quociente: ΔY igual a acréscimo de y igual a variação de y. ΔX igual a acréscimo de x igual a variação de x. Examinando a tabela 57, verificamos que este quociente depende do valor de ΔX, que o seu limite é determinado quando ΔX tende para o zero. Do exposto, definimos como derivada de y em relação a x o limite para o qual tende o quociente ΔY barra ΔX, quando ΔX tende para zero. A derivada é, de modo geral, indicada pelo símbolo. Ver página 268. A derivação é o método de achar a derivada. Esta poderá ser dividida em 4 etapas. Letra A, estabelecer um valor arbitrário para ΔX. Letra B, determinar ΔY correspondente. Letra C, dividir ΔY por ΔX. Letra D, determinar o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Aplicando este processo, determinar a derivada da função y igual a 1 sobre x, valores correspondentes de cada fase dessa variação. Letra A, ΔX igual a h, onde x2 igual a x1 mais h. Letra B, ΔY igual a y2 menos y1 igual a 1 sobre x2 menos 1 sobre x1 igual a 1 sobre x1 mais h menos 1 sobre x1 igual a menos h sobre x ao quadrado, 1 mais hx1. Letra C, ΔY barra ΔX igual a menos 1 sobre x2 mais hx1. Ver página 268 e página 269. Logo, a derivada da função y é igual a 1 sobre x é igual a dy barra dx, igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Woods e Bailey, 76, página 31, demonstram que a fórmula para calcular a derivada de uma função da forma y igual a xn é dada pelo símbolo. Ver página 269. A função é um polinômio, não há dificuldade, pois a derivada de um polinômio é a soma das derivadas de seus termos. Questão 43. Determinar as derivadas dos polinômios a seguir aplicando a fórmula. Ver página 269 e 270. A derivada indica a taxa de variação de y em relação a x.
Nota: semelhante à velocidade, a declividade de uma curva em qualquer ponto P1 é dada pelo valor da derivada de uma equação neste ponto. Derivada segunda chama-se derivada segunda de uma função, a derivada de sua derivada. Algebricamente, definimos-la pelo símbolo d ao quadrado y sobre dx ao quadrado ou y duas primas, seja determinar a derivada segunda da equação y igual 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x, ora sua derivada primeira é a equação x, uma linha, igual 6x ao quadrado mais 6x mais 5. Por definição, sua derivada seguinte é y duas primas igual 12x mais 6. Teorema sobre derivadas. Teorema 1. Se para um valor determinado de x, a derivada de uma função é nula e muda de sinal para um acréscimo ΔX, estamos diante de um extremo da curva. Se a derivada é positiva, a curva sobe para a direita. Se é negativa, desce para a direita. Vejamos, por exemplo, a curva da equação y igual E menos potência ao quadrado. A sua derivada y duas linhas tem fundamento no teorema 6. Lembrando o primeiro teorema e substituindo x por zero, a derivada primeira é nula. Estamos, portanto, frente a um extremo da curva, considerando o segundo teorema, e substituindo x por zero. A derivada segunda é negativa. Estamos, pois, diante de um extremo superior, como podemos observar na figura 58. Teorema 3. A derivada de uma constante é zero. dc sobre dx igual a zero. Teorema 4. A derivada do produto é uma constante por uma função é igual ao produto da constante pela derivada da função. dAu sobre dx igual a du sobre dx. Ver exemplo, página 271. Teorema 5. A derivada da soma de um número finito de funções é igual à soma das derivadas das funções. Teorema 6. A derivada do produto de um número finito de funções é igual à soma dos produtos obtidos, multiplicando-se a derivada de cada fator pelo produto dos demais. Teorema 7. A derivada de uma fração é igual à diferença entre os produtos do denominador pela derivada do numerador e o produto do numerador pela derivada do denominador dividida pelo quadrado do denominador. Ver página 272. Teorema 8. A derivada da enésima potência de uma função é igual ao produto de n vezes a potência de n1 da função, pela sua derivada. Teorema 9. Se y é uma função de x e x é uma função de y, a derivada de x em relação a y é o inverso da derivada de y em relação a x. Teorema 10. Se y é uma função de u e u uma função de x, então y é uma função de x, tendo uma derivada em relação a x, o produto de sua derivada em relação a u pela derivada de u em relação a x. Ver página 272. Derivação das funções logarítmas e exponenciais. Letra A. A função logaritma. Ver página 273. Integral. Há uma operação inversa à derivação, chamada integração. Ao resultado dessa operação, damos o nome de integral. A integral, por exemplo, de uma velocidade de um móvel é a distância percorrida. A integral da declividade de uma curva é a sua equação. Determinamos a fórmula geral da integral de um polinômio a partir de sua derivada. Deste modo, se n é um número inteiro e positivo, temos para dy barra dx igual a x potência de n. Ela justifica-se, pois, derivando-a, temos exatamente a x potência de n, visto que a derivada de c é nula. Observe o teorema 3. Por se tratar de uma constante chamada de integração, esta representa todos os termos cuja derivada é nula, isto é, ax zero igual a. Quando dy sobre dx igual a, temos como fórmula de integral a expressão y igual a x mais c, que é uma particularidade de 13,
quando n na derivada é igual a zero. Vejamos algumas questões. Questão 44. A velocidade com que um corpo se movimenta sobre uma reta AB, figura 60, é dada pela equação v igual 16t mais 5. Qual a distância percorrida pelo móvel? De t igual 2 horas até t igual 4 horas. Quando t igual 2, o corpo está em P1. Quanto t igual 4, o corpo está em P2. Então, a distância procurada é o espaço entre P1 e P2. Sabemos que os itens anteriores, que a velocidade é a derivada ou limite da distância percorrida por um móvel, isto é, ver figura 60, página 274. Como a distância percorrida por um móvel é a integral de sua velocidade, aplicando ao caso em questão a fórmula, vem ver página 274. No ponto P1, a distância percorrida é igual a zero, considerando-se que foi a partir do tempo t igual 2 horas que se começou a medir a distância. Neste caso, para se encontrar o valor de c, vem ver página 274. Calculando o valor de c, a distância entre P1 e P2 é dada pela equação S igual a 8t ao quadrado mais 5t menos 42. O corpo está no ponto P2, quando o tempo gasto for t igual 4. Substituindo na equação acima, ter por 4 vem S igual a 8 vezes 4 ao quadrado mais 5 vezes 4 menos 42 igual 128 mais 20 menos 42 igual 106 quilômetros. A distância procurada é, pois, 106 quilômetros nos cálculos matemáticos. Tanto a derivada quanto a integral são indispensáveis. Questão 45. Qual a curva cuja declividade em qualquer ponto é o dobro da abscissa do ponto, isto é, dy sobre dx igual 2x. Aplicando a fórmula de integração, temos y igual 2x ao quadrado sobre 2 mais c igual x ao quadrado mais c. Qualquer curva cuja equação pode ser obtida de x ao quadrado mais c, dando a c um valor conveniente, satisfaz a questão. Se a curva deve passar pelo ponto, teremos ver página 275. Questão 46. Se v igual 32t igual 64, qual a distância percorrida por um móvel de t igual 2 segundos a t igual 5 segundos? Aplicando a fórmula, vem ver página 276. Integral no cálculo de áreas. Uma aplicação importante da integração verifica-se na determinação de uma área limitada por uma curva, o eixo do x e os das ordenadas. Vejamos o exemplo citado por Goods and Bailey, 76, página 66, figura 61, página 276. Seja RS uma curva qualquer de equação y igual a fx, ED e BC, duas ordenadas quaisquer, pretendemos determinar a área limitada pela curva RS, as duas ordenadas ED e BC e o eixo dos x. Tomemos uma ordenada variável MP entre ED e BC e indiquemos por A, a área é MPD, limitada pela curva, o eixo do x, a ordenada fixa, ED, e a ordenada variável, MP. É evidente que, arbitrarmos diversos valores para x igual a m, teremos em correspondência posições diferentes para mp, bem como os respectivos valores de a. Resulta então que a é uma função de x. Para determinar essa função, achamos primeiro dA dx. Tomemos mn igual ΔX e levantemos a ordenada correspondente, nq. Resulta que a área mnqp é igual a ΔA, se L é o comprimento da ordenada máxima da curva MP e NQ, e I, o comprimento da menor das ordenadas na mesma região, é evidente que I ΔX menor que ΔA menor que ΔXL. Pois L ΔX é a área de um retângulo contendo ΔA e
L minúsculo ΔX é a área de um retângulo contido inteiramente em ΔA, dividindo-se em expressão acima por ΔX, temos 1 menor que ΔA sobre ΔX menor que L maiúsculo. A média que ΔX tende para zero, N que tende a coincidir com MP, L minúsculo e L maiúsculo que sempre estão em NQ e MP tendem a coincidir com MP no limite vem dA sobre dx igual a MP igual y igual f. Por integração temos A igual f mais C, onde fx indica qualquer função cuja derivada é fx. Devemos agora determinar o valor de c. Este depende da posição do limite esquerdo, onde o a começa a ser contado. Como pretendemos medir a área a partir de ED, concluímos que se MP coincide com ED, a área é nula. Se fizermos OE igual a A, vem então x igual a igual a zero. Substituindo em 15, resulta 0 igual FA mais C. Conclusão, C igual menos FA. Então, podemos escrever A igual a Fx menos FA. Para x igual a B, vem por A igual a FB menos FA, onde A agora a área limitada à esquerda pela ordenada de x igual a e à direita pela ordenada de x igual b. Questão 47. Determinar a área limitada pelo eixo do x, a curva y igual x ao quadrado sobre 3 e as ordenadas de x1 igual 1 e x2 igual 3, da figura 64 a seguir. Ver figura 62, página 278. Para determinar a área em questão, temos que, letra A, integrar a função y igual x ao quadrado sobre 3, do que resulta dA sobre dx igual x ao quadrado sobre 3. Conclusão, A igual x ao cubo sobre 9 mais C. Letra B, achar o valor de C para x igual 1 resulta em 0 igual 1 sobre 9 mais C. Conclusão, C igual menos 1 sobre 9. Letra C, determinar a área A. Para x igual 3 temos letra A igual 1 sobre 9, 3 ao cubo, menos 1 sobre 9 igual 2, 8 sobre 9. Este resultado poderá ser obtido mais facilmente, como podemos observar pela fórmula A igual FB menos FA. A igual FB menos FA igual. Ver página 279. Questão 48. Determinar a área limitada pela curva y igual 10x menos 3, x ao quadrado, o eixo do x e as ordenadas de x igual a 1 e x igual a 3, aplicando a fórmula. Ver página 279. Questão 49. Qual o valor da área limitada pela curva y igual x ao quadrado menos 6x mais 18, eixo dos x e as ordenadas de x igual menos 4 e x igual menos 1. Ver página 279. Questão 50. Determinar a área limitada pela curva y mais x ao quadrado menos 4 igual 0 e o eixo do x a critério do leitor. Questão 51. Calcular a área limitada pela curva y igual 16 mais 12x menos x ao cubo, o eixo do x e as ordenadas x igual menos 1 e x igual 3. A solução dessa questão fica a critério do leitor. Cálculo de área por soma. O cálculo de área através de integral fica melhor entendido se demonstrarmos que a área limitada por uma curva, o eixo do x e as duas ordenadas, é o limite da soma das áreas de n retângulos quando n tende para o infinito. Veja Woods e Bailey, 76, página 69. Abre aspas.
Consideremos o problema de determinação da área limitada pela curva y igual x ao quadrado sobre 5, eixo dos x, e as ordenadas de x igual a 2 e x igual a 3. A área é aproximadamente igual à soma das áreas de um certo número de retângulo, como está indicado na figura 63 abaixo. Ver figura 63, página 280. Dividamos o eixo do x entre x igual a 2 e x igual a 3 em 10 partes iguais, indicando por ΔX o comprimento de cada uma vem x igual 3 menos 2 sobre 10 igual 0,1. Se x é o primeiro ponto da divisão, x2 o segundo e etc. Em seguida, construímos retângulos como indica a figura. Concluímos que letra A altura do primeiro retângulo é y igual 2 ao quadrado sobre 5 igual 0,80. Letra B, a altura do segundo é y igual 2,1 ao quadrado sobre 5 igual 0,882. Letra C, a área do primeiro retângulo é 2 ao quadrado sobre 5, ΔX igual 0,8 vezes 0,1 igual 0,08. Letra D, a área do segundo é 2,1 ao quadrado sobre 5, ΔX igual 0,882 vezes 0,1 igual 0,0882. Deste modo, podemos determinar a área dos 10 retângulos considerados, cuja soma é aproximadamente igual à área solicitada. Para isto, a tabela 58 mostra que o resultado é 1,2170, duas linhas. Tabela 58, ver página 281. Nota-se, pois, que 1,2170 representa a primeira aproximação da área considerada. A maior exatidão nos cálculos será encontrada, como afirma Woods e Bailey. Para uma aproximação maior, poderíamos dividir o eixo do x entre x igual 2 e x igual 3 em 20 partes, com ΔX igual 0,05. O número de retângulos seria 20. O resultado da área, 1,2418, se dividíssemos a base da figura considerada em 100 partes em ΔX igual 0,01. A soma das áreas dos retângulos constituídos seria 1,26177. Quanto maior for o número das partes em que dividimos a figura em questão, tanto mais aproximada será a área. Na verdade, a área desejada é o limite dessa soma quando o número de retângulos tende para o infinito e o valor de ΔX tende para zero, representando a curva y igual x ao quadrado sobre 5 por fx igual x ao quadrado sobre 5. Poderemos agora generalizar este problema e definir uma fórmula geral para cálculo de área. Ora, a área total dos retângulos poderá ser representada por A igual fx1 vezes ΔX mais fx2 vezes ΔX mais fxn vezes ΔX igual somatório fx1 vezes ΔX. É evidente que o limite dessa soma, quando n tende para o infinito e ΔX tende para zero, é igual ao valor da área, a limitada pela curva y igual x ao quadrado sobre 5, o eixo do x e as ordenadas de x igual 2 e x igual 3. Este limite é representado pela fórmula. Ver página 282. A igual área procurada. Curva igual soma de todos os fx dx desde A até B. Fx, a derivada de A em relação a x, isto é, dA sobre dx. Dx igual diferencial de x, ΔX, extremamente pequeno, fx, dx igual integrado ou elemento de integração. Vimos anteriormente que a área A é dada pela expressão A igual FB menos FA, considerando-se que fx é qualquer função cuja derivada é fx. Esta fórmula na prática é indicada por ver página 282. Deste modo, temos, finalmente, como fórmula geral para o cálculo de área por meio da integração.
fx dx igual elemento da área igual dfx, fx dx igual dA igual y dx. Questão 52. Calcular a área limitada pela curva y igual x ao quadrado sobre 5, o eixo do x e as ordenadas de x igual 2 e x igual 3, aplicando a fórmula, resulta em ver página 283. Nota: nos cálculos de áreas por integral, podemos encontrar três casos. Letra A: se a curva cai acima do eixo do x, a área resultante é positiva. Letra B: se cai abaixo, é negativa. Letra C: se parte da curva cai acima da parte abaixo, temos como resultado uma soma álgebrica de áreas que não representa o verdadeiro valor da área procurada. Neste caso, devemos calcular cada área separadamente a somar seus valores absolutos. Serve de exemplo a questão 52 e figura 64. A seguir, questão 53. Determinar a área limitada pela curva y igual x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x e o eixo do x, aplicando a fórmula geral, vem. Letra A: área acima da curva. Letra B: área abaixo da curva. Vê página 283. Letra C: soma dos valores absolutos das áreas. A mais B igual a 5, 1 sobre 3 mais 15, 3 sobre 4 igual 21, 1 sobre 12, que é o resultado desejado se tivéssemos calculado a integral definida por. Ver página 284. Teríamos como resultado menos 10, 5 sobre 10, que é a soma álgebrica das áreas consideradas e que não corresponde à realidade. Ver figura 64, página 284. Questão 54. Determinar a área limitada pela curva y igual x ao quadrado sobre 3 mais 1, o eixo do x e as ordenadas x igual menos 3 e x igual 3, aplicando a fórmula. Ver página 284. Teoremas e fórmulas sobre integral. Teorema 1. Podemos passar um fator constante de um lado para o outro do sinal de integral sem alterar o resultado. Ver exemplo, página 284. Teorema 2. A integral da soma de um número finito de funções é igual à soma das integrais de cada uma das funções. Ver página 285. Fórmulas para as funções álgebricas. A fórmula geral para a função álgebrica da fórmula UN, em que U é uma função derivável, é dada por ver página 285. Isto para todos os valores de n exceto menos 0 e menos 1. Para n igual a menos 1, a fórmula será indicada no próximo item, letra C. A fórmula número 20 é uma particularidade. Fórmulas para as funções excepcionais. Partindo das fórmulas de derivação exemplificadas anteriormente, concluímos. Letra A, sistema neperiano. Vê fórmula 285. Questão 55. Determinar o valor da integral e 3x dx em que u igual 3x temos. Ver fórmula, página 286. Questão 56. Determinar o valor da integral em que 5x mais 3 igual a u temos. Ver fórmula 286. Questão 57. Determinar o valor da integral 10 potência de x dx em que a igual a 10 temos. Ver página 286. Esta é uma particularidade da fórmula. Questão 58. Achar o valor da integral. Ver exemplo, página 286.